Divino Mestre, quero agradecer, Senhor, esta oportunidade, por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui. E tu nos disseste que quando fizéssemos o Evangelho no lar, o Senhor estaria em nosso lar. Eu vos peço, Senhor, que o Senhor possa nos orientar, nos ajudar a todos que necessitam da sua ajuda, da sua proteção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Pai. Perdoa, Pai, as nossas dívidas. Não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Entrar no mundo de Jesus. Meus amigos, ontem como hoje, Jesus continua formulando o convite do vinde a mim. A maioria de nós, porém, continua esperando por Jesus, quando o convite que ele nos formula é claro: vinde a mim. É preciso ir até Jesus, e isso quer dizer, em simples palavras, que é preciso que a criatura humana se eleve, busque a sua ascensão espiritual e não se acomode no mero desfrute dos bens materiais e numa vida religiosa de fachada. Não queiramos trazer Jesus para o nosso mundo, antes procuremos entrar no mundo de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Ele já afirmara tal condição há mais de 2000 anos, muito embora a criatura humana pretenda que o céu baixe à terra, quando na verdade Jesus nos convida a elevarmos a terra aos planos do céu. Olá pessoal, boa noite. Nós vamos hoje dar sequência então aos estudos que temos realizado referentes aí a um trecho do livro Paulo e Estevão, em que Abigail, conversando com Paulo, remete a ele algumas informações, lhe passando diretrizes muito pontuais a respeito de como seguir a vida dali para frente. Ele que havia se transformado, passado mais de 1000 dias refletindo após a visão que teve nas portas de Damasco de Jesus, ele então tem a oportunidade de escutar da boca dela a recomendação para que esse início, para entender as diretrizes de Jesus, passava primeiramente por amar. Amar no sentido de acolher, amar no sentido de receber, de fazer o melhor que pudesse para o próximo, pelo próximo, transformando pequenos gestos em grandes atos. Mas que para a realização disso, para efetivamente entender esse amor, era preciso converter isso no formato de trabalho. Então ela indica a ele que o caminho é esse, é o trabalho, a realização da mais pura e cristalina caridade como pequenos gestos ou trabalho no sentido de qualquer atividade do bem ou que em prol das pessoas, como já mencionamos aqui no nosso segundo estudo. No terceiro momento, então, Paulo, apreensivo com a possibilidade aí de afastar-se das pessoas, uma vez que essas transformações íntimas e muito pessoais acabariam promovendo sim um distanciamento, um afastamento. Então, como fazer? O que fazer, já que haveria esse distanciamento? Então, Abigail sugere a Paulo: espera. Espera no sentido de esperançar, né? De esperança, de realmente entender o tempo de Deus, confiar no tempo de Deus e seus desígnios para qualquer pessoa. Então, não nos ocuparmos querendo mudar, transformar as pessoas, porque efetivamente o tempo delas é importante nesse amadurecimento para que seja cristalizado, para que seja firme, para que se estruture as próprias bases e siga em frente aquilo que não seria real. Quando nós vemos, por exemplo, no próprio livro Paulo e Estevão, quando ali nós vemos Marcos, né, o jovem Marcos, que era assim visto com muita expectativa pelo tio Barnabé e por tantos outros, pela própria mãe. Mas Paulo de Tarso, tempos mais tarde, depois dessa conversa da qual estamos tratando, verifica o rapaz e descobre que ele não está tão disposto
Então talvez não fosse a hora ainda para ele, era preciso esperar o tempo da madureza. Então nesse sentido, nessa perspectiva, Paulo entende a espera, mas conclui a conversa na quarta diretriz então, perguntando a Abigail exatamente sobre as possibilidades não só de afastamento, mas de choque, de briga. As pessoas que não aceitam, que lutam contra as nossas tentativas de melhora e que muitas vezes nos emperram, nos seguram, criam situações para que nós não cresçamos também e nós entramos nesse clima. Então, como conciliar as lições do Evangelho com essa indiferença e com os ataques dos homens? Essa é a pergunta de Paulo. E ela então encerra essa conversa de forma muito lúcida, como até então, dizendo-lhe: perdoa. Perdoa aqui, se nós voltarmos em Jesus, vamos recordar a figura do Mestre. E se nós formos ao Novo Testamento, olhando no decorrer de todo ele, nós vamos perceber que não há nenhuma situação em que Jesus perdoa. Não no sentido que entendemos da palavra, que fique claro. Não esse perdão de quem se ofendeu e então, na verdade, perdoou aquele ofensor. Porque Jesus, na condição de governador espiritual, na condição de espírito infinitamente mais evoluído do que qualquer um que nós pudermos imaginar, nessa condição, as nossas pequenezes, nossos sentimentos egoístas, nossas ofensas primárias, primitivas, por assim dizer, não afetam Jesus. Jesus não se ofendeu. E nesse sentido de não se ofender, embora tendo decorrer de alguns trechos dito aos homens que os pecados estavam perdoados, ali era muito mais uma tentativa de mostrar que entre perdoar e realizar as grandes maravilhas, vinha geralmente associada a alguma cura ou algo nesse sentido, ele mostrava então o seu poder. Se ele poderia fazer o mais, também poderia fazer o menos nesse sentido, entregando o perdão nesse caso. Então, de alguma maneira, Jesus não se ofendeu. E isso é difícil de nós imaginarmos, depois de tanta perseguição, tanto massacre, tanta humilhação. Mas ali fica claro que os espíritos amadurecidos já têm sabedoria suficiente para enxergar o truculento, para enxergar o violento, para enxergar aquele que ofende como o doente, como aquele que precisa de remédio, que precisa de amor, que precisa de trabalho, que precisa de ser esperado o tempo dele. E que nesse sentido, para que ele então se sinta acolhido, trabalha-se o perdão. Mas um perdão muito diferente desse que nós imaginamos, que é apenas o da ofensa, da troca. Então, me ofenderam, eu vou perdoar. O que Jesus propõe e mostra com clareza é que muito melhor do que perdoar é nem se ofender. Imagine só uma situação como essa. Eu não preciso perdoar porque eu não me ofendi. E eu não me mostrei indiferente. Não passei de largo da situação. Eu estou vivendo, mas aquilo não me afeta, não mexe mais com meus brios, com o meu egoísmo, com as minhas vaidades. É claro que isso é um passo além e que nós vamos começar sim fazendo um esforço no perdão, como veremos aqui na nossa conversa de hoje. Porque certamente esses caminhos evolutivos, eles ficam menos rudes, menos grosseiros, quando nós estamos assim de alguma forma embalados nesse espírito do perdão, em que não há na verdade rusgas, problemas entre as pessoas, dificuldades, durezas de convivência entre as pessoas e se torna muito mais fácil de ser levado adiante. Numa bela analogia, ouvida certa vez, nós temos aí com clareza que num roseiral há ali as rosas belíssimas que para serem acessadas, certamente nós teremos ali um esbarrar num ou no outro espinho. Então esbarramos num espinho, tiramos a mão, vamos para outra. Vamos para outra rosa, ao tocarmos ali, outro espinho nos machuca, tiramos a mão. Até que uma certa hora desistimos e não vamos mais buscar a rosa. Nesse conceito, se pensarmos que na vida também será assim, as imperfeições do próximo vão nos ferir, vão nos maltratar. Assim como nós, e nossas imperfeições, ferimos e maltratamos outras pessoas também. Mas se por conta desses espinheiros, nós desistirmos de buscar o que há de mais belo em nós e no outro, certamente a vida não tem muito sentido. A vida é exatamente o vencer essas roseiras para que nós possamos alcançar, então, a beleza da rosa pessoal e do próximo também. É nesse sentido que, quando fazemos uma pesquisa muito simples, vemos que hoje a maioria dos livros, da literatura e também dos vídeos, das pessoas que trabalham com o conceito de perdão, fica muito claro que o perdão, na verdade,
não é um presente para o outro. Eu não estou libertando aquele que me ofendeu. Quando eu perdoo de verdade, o presente é para mim. O presente é, na verdade, para mim, que fui ofendido e agora estou me libertando daquela condição de ficar carregando uma mágoa, de ficar carregando um peso, um ódio ou algo do gênero. Então, essa é a primeira conceituação que, sem dúvida, Abigail entregava para Paulo naquela hora. Se ainda não somos capazes de nem sequer nos ofendermos, ainda nos ofendemos por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, então o melhor mecanismo para que nós possamos, então, abandonar isso é o perdão. E o perdão pressupõe uma autolibertação. Não é, na verdade, que eu perdoo você, então, e agora eu te liberto dessa obrigação, dessa ofensa que você me causou. De jeito nenhum. Porque aquele que ofendeu, muitas vezes nem está lúcido o suficiente para perceber que ofendeu. Segue fazendo. Em nosso coração, quem se liberta é o ofendido. Somos nós, que temos condição, então, de manifestar o perdão. Então, respondendo à pergunta que Paulo faz a Abigail, se te maltratarem, se te injuriarem, se disserem algo contra você, das suas possibilidades de mudança, perdoa. Perdoa porque você se liberta, você segue caminhando. Não é gritar aos quatro ventos que perdoou, porque isso certamente mostra ainda um tanto do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Eu perdoei, no sentido de mostrar-se melhor ou maior, o que na verdade não é a realidade. Porque nós não estamos libertando a pessoa, mas como já dissemos, libertando a nós mesmos. Basta olhar o dia a dia. Quantos exemplos nós temos de falta de perdão? Problemas no trabalho, por exemplo, um colega que às vezes se desentende com o outro por conta de um trabalho mal realizado ou mal feito, pronto, já não conversam mais. Numa reunião de família, em que às vezes se discute, nós vimos agora problemas seríssimos por questões, por exemplo, de ordem política ou quaisquer outros motivos, familiares que deixaram de se falar, deixaram de conversar um com o outro, muitas vezes por conta de coisas pequenas, como uma comida, como um posicionamento, como um pensamento ou como uma brincadeira, terminaram não se sentindo confortáveis para a manutenção de um relacionamento por conta da ausência do perdão. Quantas vezes já vemos em grupamentos espíritas, grupamentos religiosos como um todo, em que às vezes um colega se propõe a fazer ou tomar as rédeas de algo e acaba, na verdade, aquilo causando um certo impacto nos demais que não aceitam aquele formato, mas também não participam, não querem dar a sua opinião e terminam se afastando, faltando aí a compreensão do verdadeiro perdão, de entender que quando estamos ferindo os nossos brios, o nosso orgulho e nossa vaidade, muitas vezes o ofensor sequer percebe. Quando ele o faz de forma clara, contundente, aí sim exige-se de nós esse esforço no perdão, que precisa ficar cada vez mais claro e ele é mais difícil, sem dúvida alguma. Mas quando é esse que passa imperceptível, apenas guardado lá no nosso coração, somente nós e Deus temos condição de dimensionar o esforço que precisa ser feito. Porque como já dissemos aqui, perdoar não significa, na verdade, dar um presente para o outro. Significa não entrar no clima do outro. Se um me ofende, eu não ofenderei. Eu não vou entrar neste clima. Se me odeia, faz algum mal a mim ou a minha família, eu não posso ingressar no mesmo clima e desejar fazer o mal a ele ou a família dele, ou retrucar no famoso olho por olho e dente por dente, porque o perdão pressupõe ou associa-se à liberdade, a abandonar aquele clima ruim. Se eu estiver no mesmo clima, eu termino, na verdade, fazendo o mesmo gesto. Muitas vezes até pensado, nem efetivamente na prática física, mas lá dentro do meu coração, aonde Deus me conhece e sabe das minhas verdadeiras intenções, isso, na verdade, não é impossível de esconder. Então, essa possibilidade de nós nos libertarmos quando nos ofendem é algo maravilhoso e ao qual nós fomos, de alguma forma, programados para isso. Porque guardar a mágoa, guardar o ressentimento, no final das contas, não é algo natural. Embora hoje, tantas pessoas, nós ainda guardamos mágoas, guardamos ressentimentos, temos ódio das pessoas, isso está muito mais associado a uma estrutura de formação secular, milenar,
de que, na verdade, todos nós acabamos vivenciando, experimentando essas questões e acabamos incorporando isso como um grande arquétipo, construímos isso para nós. Mas no final das contas, se nós perguntarmos em sã consciência para qualquer pessoa, você gosta de guardar mágoa? Certamente a pessoa vai dizer, não, não gosto. Ah, mas naquele caso é muito difícil e tal. Sentimos um arrependimento, não queremos, mas não cedemos àquilo. E em alguns casos, quando o ódio é muito profundo, e o sentido de perseguição também, até falamos que não aceitamos, que não, de jeito nenhum, eu gosto de carregar esse ódio, a única coisa que me alimenta, me fortalece. Nós vemos aí pela literatura espírita e também obras mediúnicas trazidas contando exatamente experiências como essas de pessoas que sentem ódio e fúria e não conseguem abandonar aquilo como um grande alimento. No final das contas, quando se encontra o ponto frágil, aquele momento em que a pessoa tem um estado de lucidez momentâneo, é quando se consegue as grandes transformações. Vide, por exemplo, o livro de André Luiz, em que Gregório, um grande chefe das falanges ali, ao final das contas, num grande processo trabalhado de longa data, termina cedendo aos impulsos maternos de mãe, que vem então ao seu encontro, então tira toda aquela sensação de perseguição que carregava consigo. Então, essa libertação da qual nós estamos falando aqui, ela é algo honesto, ela é algo vivo. E a prova maior é que o ofendido, no final das contas, quando ele começa o trabalho de alteração, de mudança, em que ele começa, de fato, a fazer a grande mudança, partindo do arrependimento, entrando na reparação e vivendo a expiação, o ofensor, muitas vezes, sequer está presente ali naquele embaraço dele, sequer vai viver com ele aquelas experiências, porque ele já sabe que ali é por conta dele. Se ele não conseguiu, na verdade, perdoar, ele vai experimentar as dores, as angústias, as dificuldades sozinho. Mas quando ele consegue esse perdão, se ele perdoou, então certamente ele está livre. E embora vá viver experiências difíceis, ela deixa de estar atrelada àquela velha experiência em que ele, na verdade, retrucou, devolveu, falou mal, criou uma inimizade com alguém. Na sabedoria de Guimarães Rosa, no seu livro Grande Sertão Veredas, a definição de mágoa trazida pelo autor é significativa e faz-nos pensar se nós não estamos realizando exatamente o que ele diz ali, mostrando-nos que mágoa é lamber frio o que o outro cozinhou quente demais para nós. Mágoa é lamber frio o que o outro cozinhou quente demais para nós. Ou seja, permanecemos querendo contato com aquilo mesmo depois de frio, mesmo depois de já ter perdido efeito, aquele mal causado, continuamos querendo aquele gosto frio, gélido, ruim. Então, perdoar, no final das contas, não é simplesmente esquecer. Longe disso, muitas pessoas falam, eu esqueci, eu perdoei. Não é esquecer, porque se esquecermos, não guardamos a experiência. Se esquecermos, não guardamos o ensino, o aprendizado. Então, obviamente, quando perdoamos, não é que teremos um relacionamento como se nunca nada tivesse acontecido, como o relacionamento de antes. Não pode ser assim, senão não vamos ter amadurecido nesse sentido. Perdoar não pode ser esquecer, não significa fingir. Não, nada aconteceu, vamos seguir daqui para frente. Aconteceu. E esse acontecer, do contrário, pressupõe-nos então encarar com maturidade e observarmos a nossa condição então para amar, continuar trabalhando, dando tempo ao tempo para que o ofensor também transforme-se e então, enfim, eu perdoe. Consiga, na verdade, perdoar os outros é oferecermos este presente para nós, reelaborando as relações que tínhamos antes. Então, se somos hoje ofendidos, será que somos capazes de conviver com essa pessoa? Certamente seremos, porque se nessa existência batermos o pé que não vamos, Deus vai criar um mecanismo para nos colocar junto com essas pessoas de novo, e aí o sabemos, pelas leis da reencarnação, em reencontrarmos essas pessoas em condições que nos coloquem sim em posição de afeto, de ternura, que vão ser desafiadas também, naquele caso de irmãos que brigam muito, pais que se desentendem, mas que descobrem numa certa altura essa vontade de perdoar,
esse desejo que está guardado dentro de cada um de nós. Basta que nós vejamos os exemplos trazidos pela própria literatura espírita. André Luiz, no livro No Mundo Maior, narra-nos uma experiência lindíssima em que Pedro e Camilo, amigos que eram, viviam na verdade em condições obsessivas por conta de uma traição muito profunda, e naquela condição em que eles estavam, um encarnado e o outro desencarnado, prejudicando-se um ao outro naquela situação mútua, nada resolvia a não ser o amor de irmã Cipriana, que vem ao encontro dos dois e começa ali um trabalho materno, com profundo amor, e esse amor faz com que os dois, então, de alguma forma, criem as condições psíquicas e espirituais para se reencontrarem. Eles não vão fingir, numa encarnação futura, que não se conheciam. Eles vão ter essa repulsa, mas, obviamente, pelos laços do amor, que inclusive aqueles envolvidos estariam ali presentes realizando, vai fazer despertar essa vontade do perdão. Quando nós vemos Quinto Varro, no livro Ave Cristo, abraçando o filho ternamente, enraivecido, porque iria reencarnar, esse filho viria a dar problemas ainda, viria a dar trabalho. Mas esse pai reencarna e ama profundamente. Trabalha incansavelmente por aquele filho, mas sabe esperar. Tanto sabe que desencarna e reencarna como filho adotivo para tentar trazê-lo então e resgatá-lo. E ainda ao final da obra termina com um resultado positivo nesse sentido. Então vejamos que aquilo que Jesus falava quando estava no alto da cruz, quando mencionava ali, reforçando o que dissemos no início, que Jesus não estava perdoando por si só porque se sentiu ofendido. Jesus no alto da cruz reforça isso dizendo: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. A narrativa do Evangelho de Lucas, quando traz esse relato, mostra com clareza que se nós soubéssemos quão terrível é, quão difícil é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, o nosso atentado contra as pessoas, nós nunca nos afastaríamos do caminho reto. Nunca. Porque saberíamos e sentiríamos na pele. Mas ainda somos insolentes quanto a isso. No final das contas, nós deixamos de perdoar e preferimos reforçar o ódio. Nós não aceitamos a ideia de que vamos levar desaforo para casa, queremos, na verdade, mostrar a nossa força, nosso brio. E isso tudo termina destruindo, ou pelo menos dificultando, aquele nosso real entendimento da oração, por exemplo, do Pai Nosso. Porque quando paramos e pedimos numa certa altura da oração, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Muitos procuram até fazer uma releitura desse trecho dizendo, perdoa-nos, à medida que nós perdoamos os nossos ofensores, né, aqueles que nos têm ofendido. Mas veja que isso dá uma ideia de barganha, de quantidade. Só me perdoa se eu perdoar também. E Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre porque Deus não se sente ofendido. E nesse sentido, o perdão infinito de Deus se demonstra exatamente no fato em que vai de acordo com a nossa compreensão. Quanto mais encaramos olho por olho e dente por dente nessa existência, mais difícil vai ser enxergar o perdão. Vamos nos sentir sempre atacados, prejudicados, melindrados pela ofensa alheia. Mas quando começamos a perceber que aquele que está ofendendo ainda está em estado doentio, começamos então a perceber que a nossa capacidade de compreensão cresce. Trabalhamos então em prol dessa pessoa e esperamos o seu tempo. Automaticamente já estamos construindo o perdão. Por isso a oração sábia nas falas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Porque vai de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Aquele que enxerga tudo ferro e fogo, esse na verdade não consegue enxergar que mesmo na dureza, na aspereza da existência, ali manifesta-se o perdão. Porque é a forma de aprendizado que nós encaramos e pedimos muitas vezes para nós. Só enxerga dor, treva, angústia, tudo que acontece na vida para perseguir ou para destruir, essa pessoa não consegue enxergar. Mas à medida que começa a perceber com sabedoria, a sua forma de ver a vida já é com um perdão, já é com uma forma diferenciada. Por isso, esse momento
esse trecho dessa obra belíssima trazida por Emmanuel, ela é na verdade um roteiro de convivência perfeita. Num grupo de espíritos puros, o recado de Abigail pouco ou nenhum efeito traria. Mas num ambiente de provas e expiações em que o mal ainda suplanta o bem, nesse momento, quando nós pensamos neste ciclo, nós entendemos então com muita clareza que seres imperfeitos como nós somos precisam aplicar essas 4 diretrizes para uma convivência, no mínimo, razoável, mas que pode se amplificar e se tornar uma convivência fraterna, cheia de amor em qualquer grupo, em casa, no trabalho, na rua, no ambiente onde nós formos, com a vizinhança, em qualquer lugar. Se pensarmos com esse critério, ama, trabalha, espera e perdoa, nós vamos conseguir ter um ambiente efetivamente fraterno e de paz. Mas aí, obviamente, vem a pergunta: estamos nós caminhando assim? Estamos nós dispostos? Porque quando nascemos, nós nos esquecemos de tudo, né? Para facilitar essa busca do caminho. Mas ao chegar aqui, nós nos dedicamos muito às coisas da matéria. E não há problema nisso. Nós acabamos mesmo nos envolvendo com as questões dos propósitos da vida. A grande questão é se estamos cuidando somente disso. Ou se estamos buscando, ao realizar, por exemplo, um bom entendimento com um vizinho que nos prejudica, ainda que seja pela dificuldade de aproximação, com uma oração, com um desejo sincero de que nada de mal lhe aconteça, mas que do contrário, que Deus venha inspirar para que no bom momento isso tudo possa se transformar, é nessa hora que nós começamos a entender o buscar primeiro as coisas do reino dos céus e as outras serão dadas por acréscimo. É quando nós começamos a perceber que os propósitos, na verdade, de Jesus, quando curava, quando tratava uma pessoa, não é para uma existência. Jesus não curava uma pessoa, não era para aquela vida. Era para que, na verdade, ela pudesse transformar-se para toda a eternidade. Então, essa mudança, né, quando nós vemos Jesus pregando ou trazendo os ensinamentos dele, é porque certamente não era para aquele momento só. Então, esse perdão que nós às vezes fazemos de forma tacanha, não, eu perdoei a pessoa ali, o meu colega de trabalho. Esse perdão tem que se manifestar, ou ele pode se manifestar de forma muito mais abrangente, quando nós começamos então a realizar esse quarteto de diretrizes. Amando, trabalhando, esperando e perdoando. Porque nós vamos errar. Certamente nós vamos errar. Assim como vão errar conosco. Vão nos perseguir e nós vamos perseguir outras pessoas. Vamos falar mal de pessoas e essas pessoas vão falar mal de nós também. Nós vamos nos exasperar com as pessoas e elas também conosco. Porque ainda somos imperfeitos. Então, quando paramos para balizar essas 4 diretrizes, nós começamos a perceber que não dá para esperar a perfeição do outro para começar a fazer. Ah, não, eu vou amar desde que essa pessoa seja boa para mim. Eu vou trabalhar por ela, me mudando, me transformando, se ela for uma pessoa razoável. Eu só vou esperar se ela for aceitável. Se ela for ainda um terrorista, se ela for um assassino, eu não vou esperar coisa nenhuma. E muito menos perdoar. Se esse for o raciocínio que nós guardarmos ainda hoje, não conseguiremos, de fato, ter uma convivência sadia sequer com os que amamos. Porque no dia que os que amamos falharem conosco, vamos usar o mesmo critério. Vamos usar a mesma forma, talvez amenizada, apaziguada, mas a fórmula, a ideia de falta de perdão, de falta de amor, de falta de acolhimento é a mesma. Só se manifesta com espíritos distintos, porque obviamente um eu não conheço e o outro está ali vivendo comigo. Então não é deixar para lá. O perdão, na verdade, não se trata que essas 4 regras, no final das contas, não se trata de regras de teologia. É um estilo de vida. É um mecanismo prático que serve para este momento, especialmente esse momento que nós estamos vivendo, seja aqui encarnados, quanto também na expectativa espiritual que temos, recomendando-nos de forma muito clara. Ama seu filho, sua esposa, seu amigo, as pessoas queridas que estão no seu círculo mais próximo. Ama seu vizinho, acolha-o também, compreenda-o, olha com carinho. Porque já falamos aqui, enquanto achamos que estamos tolerando alguém, certamente alguém nos tolera, nos observa também com um olhar um tanto crítico.
Nesse sentido, imaginar que o ofensor não sabe o que está fazendo é um gesto de gentileza nosso começar a zelar, a fazer visitas, a entregar um pouco do pão, a entregar a nossa oração, a partilhar o nosso tempo de maneira mais ajustada, treinando aí o início desse amor. Porque, obviamente, a hora que as pessoas vão perceber que esse trabalho intenso de fazer o bem, as pessoas não vão vir, não vão estar conosco. Então, como já falamos aqui, é a esperança que vai nos motivar a seguir fazendo. Vai nos motivar a continuar fazendo, mesmo que aquele filho difícil não responda, mesmo que aquele vizinho não ceda e continue me prejudicando, mesmo que aquele motorista do trânsito continue me apurrinhando ou causando algum dano psíquico ou espiritual a mim. Todas essas pessoas vão continuar fazendo. E é preciso nós entendermos que para iniciar esse novo ciclo, eu primeiro tive que sair com um desejo, então, uma escolha de amar. E para isso precisei trabalhar firmemente em cada circunstância da existência para poder fazer o melhor. E aí eu comecei então a perceber que era possível esperar. Eu não ia transformar a pessoa, mas ela em si vai se transformando. E se eu não consigo transformá-la, é preciso então criar regras. Como já falamos aqui, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não desejar o mal, não querer o mal à pessoa, orar por ela para que o bem aconteça a ela. E no final das contas, começamos um trabalho de perdão. E aí o ciclo se inicia de novo. Por isso é que sabiamente Abigail entrega o ciclo na ordem. Não adianta eu começar, por exemplo, dizendo, eu perdoo. Porque dificilmente isso vai soar verdadeiro para a alma. Porque é difícil imaginar uma pessoa que perdoa de cara se ela antes já não desenvolveu consigo o espírito do amor, do trabalho pelo outro e especialmente da esperança, do esperar o outro. Para aprender a amar, a gente tem que começar a imaginar, no caso, que só perdoa quem ama. Só trabalha para o próximo quem já desenvolveu esse verdadeiro amor. Só tem paciência para esperar quem tem as mãos ocupadas em trabalho. E só é capaz de perdoar quem já aprendeu, na verdade, o tempo do outro, o tempo de Deus. E aí, quem consegue perdoar de verdade, entra num novo ciclo e volta a amar ainda mais agora, porque perdoou mesmo aquele que o ofendeu. No início era só aquele perdãozinho de casa, do irmão que briga com a irmã, e um perdoa o outro e seguem adiante. O colega de trabalho fala alguma besteira ali, os dois se entendem rapidamente e vamos em frente. Alguém que faz uma piada de mau gosto, e eu logo me entrego e converso com a pessoa e tudo se resolve. Isso vai sendo um treino. E à medida que vamos elaborando melhor o perdão, chegamos naquele status, então, firmes, de que aquele que consegue perdoar a mais grave das ofensas e verdadeiramente perdoa, é porque ele já está, então, apto a amar. A amar num novo nível, num nível mais profundo. Como Jesus mencionava e já dizia-nos, né, que há esses níveis de amor, certamente, o amor eros, o amor ágape, e que Jesus demonstrava, né, que é esse o amor que ele propõe, um amor que transcende qualquer pequenez, qualquer coisa mínima da existência e é claramente espiritual. Então, nesse sentido, um exemplo que fica para nós marcado e que deixa aqui, obviamente, como uma grande lembrança, é a prevista no livro Os Mensageiros, em que André Luiz traz-nos ali a belíssima história do casal Ismália e Alfredo, que viveram uma experiência quando encarnados com um amigo, Paulo, que complicou bastante a existência, perseguia a esposa, tinha uma força muito grande sobre Alfredo e prejudicou o casal de alguma forma, a ponto até de separá-los, causar intrigas e danos que ficaram marcados naquela existência. E aí, obviamente, os três desencarnaram e naquele momento do desencarne, o próprio Alfredo mostra com clareza que desencarnou em situação muito dura, porque não conseguia perdoar. Ele mesmo menciona isso lá no capítulo O Caluniador, capítulo que vale a pena ser lido do livro Os Mensageiros.
E ali ele mostra que não conseguiu perdoar. Mas o afastamento, a distância de Ismália, que ele tanto amava, e aquele desejo sincero de perdoar, fez com que ele começasse um trabalho muito firme, muito honesto, de, na verdade, deixar de se prejudicar. Percebeu, no final das contas, que o prejudicado, o grande prejudicado, embora o ofensor estivesse em sofrimento profundo espiritual também, o grande prejudicado era ele, que não conseguia abandonar aquela regra, aquela ideia de que ele precisava sim guardar aquele orgulho, aquele ódio, aquela mágoa. Então, no final das contas, esse que era o desafeto, ele começou a seguir alguns passos. E esses passos nós vamos ver agora o quanto se assemelham, o quanto estão conectados com as diretrizes de Abigail, quando mencionava lá atrás. Diz-nos a obra do próprio André Luiz, me permitam a leitura para que não percamos os trechinhos importantíssimos nesse caso. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Então, naquela situação, Alfredo, percebendo que não tinha outra alternativa, que era uma necessidade, não era uma questão de escolha, era uma necessidade para que ele se libertasse, passou a se aproximar. Num pequeno gesto de amor, de gentileza, começou a se aproximar, para que pudesse, na verdade, tentar uma reconciliação. Amar. Depois, como pessoa caridosa, começou a trabalhar, começou a ir avante, a fazer algo mais. Não só se aproximar para buscar uma reconciliação, mas começou a semear a caridade como uma forma de auxílio. Vejam, não apenas para Paulo, o ofensor, mas para si mesmo, para se libertar. Então ele elaborou um plano para perdoar e atender a essa disposição. Depois, como pessoa caridosa, mais tarde adquiriu entendimento comparando situações. Mais tarde adquiriu entendimento comparando situações e em seguida sentiu piedade. Nessa hora, nós vemos claramente que esse sentimento de entendimento mostra que então Alfredo saberia esperar. Aprendeu de alguma forma a esperar, a entender o tempo de Paulo e o seu próprio tempo. Que ele não poderia forçar Paulo a mudar, a pedir desculpas de maneira nenhuma, mas que ele poderia perdoar, entendendo as condições e as circunstâncias na qual Paulo estava. Logo após, experimentou simpatia e presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Então esse parágrafo reforça a última parte. A capacidade de perdão, quando diz que experimentou simpatia e conquistou a verdadeira fraternidade. Então vejam o que acabamos de falar. Se no primeiro momento, Alfredo conseguiu então desenvolver um germe do amor, buscando então o necessitado, passou a trabalhar para que pudesse ocupar a sua mente e não deixá-la mais guardando aqueles rancores que guardava de grande monta. Passou, no final das contas, a ter uma compreensão, a entender o outro e a esperar claramente o tempo do outro. Mas continuaria trabalhando e amando. Desenvolvendo isso, construiu então a última etapa, que era exatamente a capacidade de perdoar. E o livro ainda reforça o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Ou seja, o que falávamos agora, o ciclo reinicia, mas agora com um outro amor, um amor mais profundo, um amor mais fraterno, um amor mais verdadeiro. E certamente, Alfredo, ao acolhê-lo, mencionam inclusive os benfeitores que acompanhavam André Luiz nesse livro, que ele acolheu como um irmão, ou seja, passava a trabalhar ainda mais por ele e pelo bem-estar daquela relação, almejando, por certo, um dia, ter a oportunidade de viver com Ismália, que já estava lá, numa condição espiritual muito superior a deles. Então, naquela ocasião, ao trabalhar mais, ele vai ter também maior compreensão e vai passar a esperar
com esperança ainda mais estruturada, uma esperança de um espírito que sabe o tempo do algoz para que ele possa sair dali. E aí a sua capacidade de perdão também tende a se aproximar. E aos poucos esse ciclo vai se formando e se estruturando até que nós encontramos então Jesus. Jesus naquela condição então de que não há ofensa. Porque ele, na verdade, ama tão profundamente, trabalha tão intensamente e compreende tão intensamente que o perdão já não é mais o perdão das ofensas, porque ele não se sente mais ofendido. Ele já desenvolveu a tal ponto essas 4 estruturas, esse amor reconciliação, esse amor trabalho, esse amor espera e compreende, e esse amor perdão, que agora sim é aquele amor que ele mesmo nos oferece. Não o amor do mundo, mas que vocês se amem como eu vos amei. E vejam que nesse caso, é importante reforçar, Alfredo fez um esforço gigantesco. Gigantesco para começar, mas fez uma proposta para si mesmo e começou. Se tivesse deixado, na verdade, a mágoa tomar conta, isso teria azedado, por assim dizer, ou teria prejudicado e muito a sequência do seu crescimento, da sua própria evolução. Então, do simples amor, de um simples gesto de gentileza, o fim do ciclo volta na capacidade de perdão e cada vez mais esse ciclo vai se estruturando e vai se formando e consolidando seres cada vez mais perfeitos, que é o nosso objetivo, é o nosso trabalho. Não poderia de maneira alguma encerrar todo esse conjunto de informações se não fosse aqui trazendo uma mensagem muito curta de Emmanuel, presente no livro A Religião dos Espíritos, em que ele mostra certamente todo esse conjunto de informações do amor, do trabalho, da espera e do perdão. Dizendo-nos assim, me permitam agora, por gentileza, a leitura é apenas um trecho do livro, nessa mensagem, em que diz-nos: ao sol do amor. Brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fulgirá no mundo cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do suor ou na fonte das lágrimas. Podem surgir crianças problemas e jovens transviados de todos os matizes, mas enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes, agoniados em todas as estâncias da vida, mas enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital como pouso da bênção divina para a redenção dos enfermos. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos em que estejam em cursos. Mas enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á o Instituto Correcional por cidadela do bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância, da guerra, como verdadeiros alienados mentais. Mas enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo das diversas confissões religiosas do mundo como autêntica oficina de acrisolamento da alma. É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para lá da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados ao clarão do amor sem mácula. Mães esquecidas na legenda do túmulo transformam-se em anjos invisíveis de renúncia ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem de todo nas tenebrosidades do abismo. Esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados no infortúnio para que se restaurem no tálamo doméstico. Filhos desligados do corpo físico tornam desapercebidos a convivência dos pais, arrebatando-os às tentações do desânimo ou do suicídio, e arautos de ideias renovadoras sustentam-se em espírito ao lado daqueles que lhes continuam as obras. Se te encontras assim, em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões que te acicatam às horas conscientes
de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Humilha-te e serve. Desculpa e edifica. Diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. A prova antecipa o resgate. A luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. E embora te situem as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que te não compreendem e ora pelos que te injuriam, porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos e erguer-te-á o ânimo aqui e além da terra para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. Que possamos nós, então, guardando as palavras de Emmanuel, recordarmos de que ao sol do amor nós estaremos, então, buscando essa melhor sociedade, este melhor mundo, este melhor grupamento, reforçando em cada um desses itens, em cada uma dessas diretrizes sublimes que Abigail nos entregou, um mundo que nós esperamos, um mundo regenerado, um mundo transformado. Que vejamos, não começa lá fora, começa quando nós decidirmos efetivamente amar. Assim o fazendo, passemos então a trabalhar. No final das contas, vamos ter a oportunidade de esperar para que o próximo também caminhe conosco. E no final das contas, quando assim o fizermos, não haverá nenhum motivo para que não perdoemos. E assim o sendo, voltaremos a amar e amar e amar. Um forte abraço a todos, que possamos todos nós entrarmos nesse grande ciclo, construindo todos os dias um pouquinho dele e reforçando em nossa mente as 4 diretrizes básicas trazidas então por Abigail a Paulo e a todos nós. Ama, trabalha, espera, perdoa. Uma boa noite a todos. Amado Mestre Jesus, queremos pedir a capacidade de nos expandir nosso amor para todas as pessoas que estão no mundo, expandir nosso amor para as pessoas necessitadas principalmente, que estão passando por momentos difíceis nessa pandemia, pessoas que estão enclausuradas, pessoas que estão com dificuldades familiares, dificuldades financeiras, dificuldades psíquicas, por estarem com medo, por não verem a luz no fim do túnel. Que possamos, Senhor, poder vibrar por essas pessoas que precisam da frutificação de paz, de harmonia e de amor. Que o Senhor possa enviar seus colaboradores com o amor necessário para suavizar essas passagens tão difíceis que estão acontecendo para cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa estar sempre conosco em todos os momentos e que as mensagens que foram passadas possam penetrar em nosso coração, fazendo com que melhoremos mais a cada dia, com que nos sintonizemos mais a cada dia com seu amor e com sua obra maravilhosa que nos faz sempre crescer. Obrigado por tudo, que assim seja.